nossos maiores medos. Nossos medos universais. Se você está lendo este livro, é bem possível que já tenha pensado sobre os relacionamentos que estabeleceu até hoje. Em suas considerações, sem dúvida, já fez descobertas valiosas. Sobre quais pessoas desencadearam certas emoções em você e por quê? De fato, seu conhecimento de si mesmo deve ser tão bom que poderia até lhe permitir acertar respostas a quesitos propostos em um questionário médico sobre sua vida e seu passado, e suas conclusões provavelmente estariam certas para cada resposta, por mais variado que o teste pudesse ser. E com tudo isso, é bem possível que deixasse de perceber o mais importante e profundo padrão de procedimento de sua vida, aquele que tem lhe acompanhado desde o início de sua existência. É exatamente por essa razão que eu convido os participantes dos seminários que promovo a completarem um formulário impresso previamente. E nele lhes peço para identificar as características que consideram mais marcantes e negativos naqueles que tomaram conta deles quando crianças. Pergunto pelas características negativas, porque raramente vejo alguém atrapalhado com os padrões de procedimento positivo que encontraram na vida. Quase sempre, as situações que fazem as pessoas se sentirem paralisadas estão enraizadas no que se consideraram sentimentos negativos. Essas são as emoções despertadas por nossas próprias experiências. E pelo significado que elas têm para nós. Ainda que não se possa alterar o que já aconteceu, é possível entender a razão de nossos sentimentos e mudar o significado da história de nossa vida. Depois de completarem o exercício, costumo pedir aos membros da audiência para repetir em voz alta
quais características perceberam como negativas. Naquelas pessoas que tomaram conta deles quando eram crianças. Para muitos eram os pais naturais, enquanto para outros eram os pais adotivos. Para alguns eram os irmãos mais velhos, as irmãs, outros parentes ou amigos da família. Não importa quem fosse, a questão era identificar quem tinha cuidado deles. Durante seus anos de formação, isto é, até a puberdade. Os tímidos deixaram no mesmo instante de ser tímidos quando começaram a bradar as qualidades negativas. Que iam lendo dos formulários preenchidos tão rapidamente quanto eu podia acompanhá-los, escrevendo no quadro branco. E de repente aconteceu uma coisa interessante. Enquanto uma pessoa dizia a palavra que descrevia sua lembrança, outro participante manifestava-se transmitindo o mesmo sentimento. Muitas vezes usando exatamente a mesma palavra empregada pelo primeiro. Uma amostragem dos termos de um desses programas típicos revela idênticos objetivos, como mostrado a seguir. Zangado, indiferente, inacessível, crítico, intolerante, abusivo, ciumento, rigoroso, controlador, ausente, medroso, desonesto. O ambiente se tornou leve e as pessoas começaram a rir do que estavam presenciando. Quase daria para pensar que todos éramos partes da mesma família. A semelhança das palavras foi mais do que uma coincidência. Quantas pessoas com passados tão diferentes têm passado por uma experiência como essa? A resposta a esse mistério é o padrão que percorre os meandros profundos do tecido de nossa consciência coletiva, que pode ser descrito como o nosso medo nuclear ou universal. Os padrões universais de medo podem ser tão sutis em sua manifestação mas ao mesmo tempo tão dolorosos ao vir à mente que habilidosamente criamos máscaras para torná-los mais suportáveis. De uma maneira semelhante
ao modo como certas memórias familiares difíceis são raramente mencionadas, inconscientemente pactuamos disfarçar as feridas de nosso passado coletivo, de maneira a fazê-lo mais aceitável socialmente. Somos tão bem-sucedidos em esconder nossos maiores medos que, para todos os fins e propósitos, as razões originais de nossas feridas são esquecidas e tudo o que resta é como elas se expressam, isto é, como extravasam. Somos como a mulher que perdeu o marido e a garotinha do supermercado, que provavelmente não tinham consciência do motivo pelo qual se sentiram e reagiram daquele modo. Devido às estratégias que empregamos para mascarar nossos medos, jamais somos obrigados a falar sobre as feridas mais profundas de nossa existência. Mesmo assim, elas continuam nos fazendo companhia com persistência e sem serem resolvidas, até que alguma coisa acontece e não podemos mais simplesmente olhar para outro lado. Quando nos permitimos aprofundar um pouco na análise desses momentos intensos e não camuflados da vida, acabamos descobrindo que, por mais diferentes que nossos medos pareçam ser, eles terminam por convergir para apenas um dos 3 padrões básicos seguintes, ou uma combinação deles. O medo da separação ou do abandono. O medo do desmerecimento. E o medo de se entregar e confiar. A matriz divina, Gregg Braden.